Como é que o Google Maps encontra o melhor caminho entre dois pontos? Como é que uma rede social sugere novos amigos? Como é que a internet consegue conectar milhares de computadores no mundo todo? Esses problemas parecem diferentes entre si, mas eles têm algo em comum. Em todos os casos, nós estamos lidando com elementos conectados entre si. E a matemática que estuda esse tipo de estrutura é chamada de teoria dos grafos. E esse vídeo marca o início de uma nova playlist aqui no canal, onde a gente vai falar sobre teoria dos grafos, um dos assuntos mais importantes da matemática e muito relacionado à computação. Normalmente, os alunos de computação estudam diretamente na disciplina de teoria dos grafos ou dentro de algumas disciplinas a matéria de grafos. Nessa playlist a gente vai ser bem completo, bem didático e até um pouco formal. Mas nós teremos muitos exemplos e eu tenho certeza que vocês vão aprender tudo sobre teoria dos grafos. Nessa primeira aula a gente vai entender o que é um grafo, como é que ele pode ser representado, por que ele é importante e onde que ele aparece. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de teoria dos grafos. E o que é um grafo? De forma matemática, o grafo é uma estrutura usada para representar relações entre objetos. Os objetos eles são representados por um conjunto de vértices. E as relações entre esses objetos, esses vértices, são representadas por arestas. Cada aresta liga dois vértices e indica que existe uma relação entre eles. E o que é essa ligação? Essa ligação depende do que a gente está usando. Por exemplo, pode ser uma relação de amizade entre duas pessoas, pode ser uma relação entre conexões entre computadores, pode ser uma relação de conexão entre estradas, pode ser uma relação de conexão entre vizinhos, fulano é vizinho de cicrano, dentre outros exemplos. Um ponto interessante é o seguinte: a teoria dos grafos ela não se preocupa com a natureza dessas relações, ela só se preocupa que existe uma relação entre dois vértices. E mais formalmente, a gente pode dizer que um grafo é um par de conjuntos VE ou VA, normalmente a gente usa VA no português, de vértices e arestas, ou VE em inglês, de vértices e edges, que é a tradução de arestas para o inglês. Então, se o livro tiver em português, vai ser G igual a VA, e se o livro tiver em inglês, vai ser G igual a VE. Onde V é um conjunto de vértices não vazio e A é um conjunto de arestas. A gente também pode definir de outra forma. Por exemplo, um grafo é uma tripla composta por um conjunto de vértices, um conjunto de arestas e uma relação que associa cada aresta a dois vértices, que não necessariamente são distintos, pode ser até o mesmo vértice, e esses vértices são chamados de endpoints, pontos finais, em português. E como é que esses grafos são representados? Normalmente, a gente representa os vértices por círculos. E as arestas são representadas por traços ligando esses círculos. E uma aresta ela vai ter que ligar dois círculos, dois vértices, nem que seja um vértice com ele mesmo. Tanto os vértices quanto as arestas, eles podem ter labels, quer dizer, ele pode ter um nome para ele. Então, por exemplo, esse triângulo aqui é composto por três vértices, o 1, o 2 e o 3, e por três arestas. Eu vou chamar de E1, E2 e E3. Esse E é do inglês, tá? Edge. Vamos mostrar um exemplo de um grafo. Imagina que num torneio de verão de futebol foram convidados 6 times. O Internacional, o Grêmio, o Atlético, o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. O Internacional jogou com o Flamengo, com o Grêmio e com o Cruzeiro. O Grêmio jogou com o Inter, com o Atlético e com o Palmeiras. O Cruzeiro jogou com o Atlético, com o Flamengo e com o Inter. O Atlético jogou com o Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras. O Flamengo jogou com o Inter e com o Cruzeiro. E o Palmeiras jogou com o Grêmio e o Atlético. Como é que eu represento isso? Vamos representar passo a passo. Vamos começar pelo Inter, que foi o primeiro que eu falei. Então, o Inter jogou com o Flamengo, com o Grêmio e com o Cruzeiro. Então, eu vou colocar lá o Inter e eu vou colocar também o Flamengo,
o Cruzeiro e o Grêmio e vou fazer uma ligação do Inter com cada um desses times. Depois eu vou passar para o Grêmio. O Grêmio jogou com o Inter, com o Atlético e com o Palmeiras. O Grêmio com o Inter já tinha antes, então não preciso colocar. Mas agora eu vou colocar o Grêmio com o Atlético e o Grêmio com o Palmeiras. Então eu vou acrescentar, né, tanto o Atlético quanto o Palmeiras no meu gráfico, que eles não estavam lá. Vou acrescentar esses dois vértices e as arestas ligando esses vértices com o Grêmio. O Cruzeiro jogou com o Atlético, com o Flamengo e com o Inter. Então eu vou colocar uma ligação do Cruzeiro com o Inter, já tinha, do Cruzeiro com o Flamengo, que não tinha, e do Cruzeiro com o Atlético também, que não tinha. O Atlético jogou com o Grêmio, já estava lá, com o Cruzeiro também já estava, e com o Palmeiras. Então eu vou fazer essa ligação do Atlético com o Palmeiras. O Flamengo jogou com o Inter e o Cruzeiro. O Cruzeiro com o Inter já estava, agora eu vou colocar o Cruzeiro com o Flamengo. E por último, o Palmeiras, que jogou com o Cruzeiro e com o Grêmio, que já estavam lá. E esse é meu grafo do meu torneio de futebol. Olhando esse grafo, o que eu consigo inferir? Eu consigo inferir que eu tenho 6 times, que são as 6 bolinhas. Eu consigo descobrir o número de jogos, que vão ser 8, porque eu tenho 8 arestas. Eu também consigo descobrir quem jogou com quem. Consigo descobrir quem que mais jogou, quem que menos jogou, quantos jogos cada time fez. Essas são informações que só olhando esse grafo eu consigo inferir nessa representação matemática. Se você está gostando desse vídeo de teoria dos grafos, você está entendendo o que é um grafo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nós teremos diversos vídeos sobre teoria dos grafos. Esse é apenas o primeiro, tá bom? Mas olha que interessante. Apesar de eu ter colocado esse grafo, essas bolinhas e esses traços, eu também consigo representar esse torneio de outra forma. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho um conjunto V com 6 times, né? O Inter, o Cruzeiro, o Grêmio, o Atlético, o Palmeiras e o Flamengo. Então é um conjunto de 6 times. Eu também consigo colocar as arestas. E eu posso representar essas arestas, dar nome para elas. Então, cada aresta vai ser um par, nesse caso ordenado, mas não vai ter ordem aqui, um par, por exemplo, o Inter jogou com o Cruzeiro, né? Então eu posso colocar lá uma aresta IC. Posso colocar também o Inter jogou com o Atlético, IA. O Inter jogou com o Flamengo, IF. E colocar todos os 8 jogos. Só um parênteses aqui que é importante, é porque isso é um par ordenado, então o IC é diferente do CA. Mas como o jogo é um jogo só, se eu coloquei IC, eu não coloco CA. Podia escolher o que eu quisesse, né? Eu podia escolher IC ou CA, mas eu só posso colocar um, que o Inter jogou com o Cruzeiro e só. Eu podia até dizer, né, que o IC, o primeiro é a casa, né, o mandante, e o segundo é o visitante. Poderia, não teria problema. Mas como só foi um jogo, então eu vou colocar esse par ordenado. Que nesse caso, né, não é ordenado, porque a ordem nesse caso não importa. E a gente viu que tem 2 formas de representar um grafo. A primeira forma foi o desenho, né? Nós colocamos lá os times e as ligações entre os times. Só com isso a gente já entende, né, esse grafo e tudo que ele representa. A segunda forma foi escrevendo lá o conjunto de vértices, né, que eu coloquei os 6 vértices, e coloquei as 8 arestas, que são os 8 pares ordenados, que, como eu falei, nesse caso não são ordenados. Qualquer uma das 2 formas representa um grafo, quer dizer, se eu utilizar só a primeira forma, você vai entender. Se eu não quiser desenhar e usar só a segunda forma, também dá para entender. Quer dizer, qualquer uma das formas vai representar um grafo. Mas existe também uma terceira forma. E qual que é? É que ao invés de colocar, por exemplo, G igual a VA, quer dizer, G ser um conjunto de vértices e de arestas, eu vou dizer que G é igual a vértices, arestas e uma função que associa os vértices e as arestas. Como assim, professor? Por exemplo, eu, nesse caso, né, eu coloquei cada vértice como um time, né? O Atlético, o Grêmio, o Flamengo, o Palmeiras, o Inter e o Cruzeiro. E na minha aresta eu não coloquei nenhum label, nenhum rótulo.
Eu só coloquei lá as arestas e disse que uma aresta vai ligar o time A com o time B, né? O Inter com o Cruzeiro, o Atlético com o Palmeiras e todas as ligações possíveis. Mas eu podia também fazer diferente. Eu podia chegar e dizer o seguinte: olha, existem esses 6 vértices, né, que são Inter, Atlético, Cruzeiro e todos os times, e colocar, por exemplo, 8 arestas. Por exemplo, dizer que a aresta 1, chamar de E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e E8. Quer dizer, quando eu faço isso, eu dou um nome para a aresta. Mas só com esse nome, eu não vou conseguir associar e dizer, olha, como é que eu sei que essa aresta 2, por exemplo, é do time A com o time B? Não dá para saber. Então, eu vou ter que ter uma tripla, né? Com vértices, arestas e a função. E essa função que vai associar, por exemplo, eu vou dizer que nessa função o E1 é o Inter com o Cruzeiro, quer dizer, o par Inter e Cruzeiro, associado à aresta que liga os vértices do Inter e do Cruzeiro. O E2 vai ser do Inter com o Flamengo, e assim sucessivamente. Então, né, de qualquer uma das 3 formas que eu falei, tanto colocando só o vértice e as arestas, né, no desenho, quanto colocando só os vértices e as arestas, já colocando os pares ordenados diretamente, ou da terceira forma, colocando um conjunto de vértices, um conjunto de arestas e a relação entre cada vértice e cada aresta, nessa função que liga cada vértice para cada aresta, com qualquer uma dessas 3 formas, eu consigo representar um grafo. Mas existem diversas outras aplicações relacionadas à teoria dos grafos. Por exemplo, numa rede de amigos. Eu posso ter uma rede social onde os vértices vão colocar quem são as pessoas e as arestas indicam as relações de amizade. Se fulano é amigo de cicrano. No mapa, cidades elas podem ser representadas por vértices e as estradas que ligam essas cidades por arestas. Ou eu posso colocar também no mapa os estados como vértices. E se um estado é vizinho do outro, eu coloco uma aresta ligando um estado no outro. Se eu pensar na internet, computadores ou servidores podem ser chamados de vértices. E os enlaces, né, as ligações entre esses computadores, a gente pode chamar de arestas. Lembrando, né, um grafo ele não é um sistema real, ele é uma abstração de uma realidade que eu represento por vértices e arestas. E agora, outros exemplos de aplicações de grafos. Em comunicação, os grafos podem ser centrais telefônicas, satélites, computadores, e as arestas vão ser as ligações entre esses computadores, entre essas centrais telefônicas. Jogos de tabuleiro. As casas do tabuleiro podem ser vértices e as possíveis jogadas podem ser arestas. Outro exemplo interessante é o escalonamento de tarefas. Por exemplo, tem um conjunto de tarefas e algumas tarefas têm precedência sobre a outra. Por exemplo, para construir uma casa, primeiro eu tenho que fazer o alicerce para depois subir as paredes. Então, fazer o alicerce precede as paredes. Então, eu posso fazer uma relação usando grafos. E além desses problemas, grande parte dos problemas da computação estão relacionados à teoria dos grafos. Por exemplo, um problema clássico de computação, que é o problema do caixeiro viajante, ele é representado por um grafo. Ou, por exemplo, o problema do caminho mínimo, para achar o menor caminho entre 2 pontos. O problema da árvore geradora mínima, também é representado por grafos. O problema da árvore de Steiner, também pode ser representado por grafos. E outros problemas clássicos, por exemplo, o problema de transporte. A gente tem uma playlist aqui no canal, né, com 8 vídeos sobre o problema de transporte. Esse problema ele é modelado através de um grafo e está na nossa playlist de pesquisa operacional. Eu vou deixar o link aqui. Outro problema relacionado, que é o problema de atribuição, também utiliza grafos. O problema do fluxo máximo, que nós vamos ver na playlist de pesquisa operacional, mas também é um problema ligado a grafos. O problema do caminho crítico e diversos problemas da computação são modelados utilizando grafos.
E esse foi o ponto de partida da nossa série de vídeos sobre teoria dos grafos. Nos próximos vídeos, a gente vai aprender tudo sobre grafos. A história, os conceitos básicos, as aplicações e todos os conceitos relacionados à teoria dos grafos. Se você quiser aprender tudo sobre teoria dos grafos, continue na nossa playlist, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.